Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Charles, estou junto com vocês em busca da liberdade financeira. Pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do fundo imobiliário HGLG. Ele é um dos maiores fundos da Bolsa de Valores, né? Ele é do setor de logística e eu acredito que muitos de vocês que investem em fundos imobiliários têm ele na carteira. Eu também tenho ele na carteira, só que eu vendi uma parte dele, uma parte grande dele, e fiquei só com uma parte bem pequenininha dele. Mas como eu já falei em outros vídeos, eu pretendo recomprar de volta, né? Mas vamos lá, vou mostrar algumas coisas para vocês sobre ele, e depois no final a gente tira a conclusão se vale a pena comprar ele ou não. Lembrando que nada do que eu falar aqui é recomendação nem de compra nem de venda, cabe a você como investidor tomar suas próprias decisões, beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é meu patrimônio, né? Que já deu uma crescidinha, né? Nós estamos hoje com 38.812. A nossa escadinha só está crescendo. Mas vamos descer aqui para ver quanto que a gente tem do HGLG, né? Olha aqui. Então, a gente tinha 20 cotas dele. Só que a gente vendeu para fazer umas movimentação na carteira. Então, hoje, ó, a gente só tem 4 cotinhas dele. A gente só tem só R$666 investido nele. É um valor pequeno, né? Mas nós pretendemos recomprar novamente. A nossa ideia, se a gente for manter esse fundo na carteira, é a gente chegar até 100 cotas dele. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dar uma olhada nele aqui no site Status Invest. Para você analisar um fundo, você tanto pode olhar pelo Status Invest como Investidor 10. Tem vários sites que você pode analisar. A gente vai analisar aqui pelo Status Invest. Mas ó, isso daqui é só uma análise superficial. Se você realmente quer comprar um fundo imobiliário, você tem que olhar o relatório gerencial dele, tá? Você pode entrar no site, digitar o fundo e o relatório que você vai achar. Ou aqui no Investidor 10, lá embaixo tem um jeito de você achar. Eu vou mostrar para vocês. Bom, primeira coisa. O ticker desse fundo, como eu já falei, é esse daqui, ó, HGLZ11. Isso que você vai achar lá na bolsa para você comprar. Interessante que o valor dele hoje está sendo cotado a 166,59. Porém, a gente sabe que o valor de cota dele é um pouco menor. Depois eu explico um pouquinho melhor isso. E o dividend yield dele do ano passado foi de 8%. Quem tinha uma cota dele no ano passado recebeu no final do ano, durante todo o ano, deu R$13,60. Então, olha só. A gente vai dar uma olhada aqui, ó. Hoje ele está sendo vendido com um pouquinho de ágio, né? Aqui que eu queria mostrar. O valor patrimonial dele, o valor justo por cota, o valor que estão avaliados seus imóveis, é R$157,60. Porém, olha só o que acontece aqui, ó. Então ele está 6% acima do seu valor patrimonial. Quando o PVP está 1, é porque ele está no preço justo dele, do ativo. Se tiver abaixo, ele está com desconto. Se tiver acima, ele está com ágio. Porém, fundo de tijolo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa fundo de tijolo. Por quê? Porque os imóveis sobem de valor. Os imóveis são reavaliados todo ano. Então, esse valor que está aqui, possivelmente, na próxima reavaliação deles, pode ser que suba um pouco. E isso daqui acaba diminuindo. Então, se for um bom fundo, tiver bons ativos, você nunca pode olhar muito por isso daqui. Se for um fundo de tijolo, tiver bons ativos, se você quiser comprar ele estando um pouco acima, não tem problema, certo? A liquidez do fundo é muito boa, olha aqui, ó. Ele tem mais de 7 milhões de vendas diárias, né? Isso é muito bom. Ou seja, se você quiser comprar e vender esse ativo, você não vai ter problema, nenhuma das duas coisas. Ele pagou R$1,10, né? Aqui, ó, no mês passado, e agora no dia 15/5 ele vai pagar R$1,10 também. Então o dividendo dele vem se mantendo nesse valor há algum tempo. A gente vai ver aqui embaixo, ó. Se a gente pegar aqui, ó, dar uma olhada nos últimos 5 anos, ó, vamos agrupar aqui, já está agrupado, né? Então em 2023 ele pagou um pouco menos de dividendo do que 2022. E isso não é o que a gente quer.
a gente quer que ele sempre tenha uma constância em alta. Por quê? Porque os aluguéis são reajustados, né? Então a gente quer que sempre isso daqui suba, né? Nunca caia. Mas ele pagou um pouco menos. Só que se a gente der uma olhada aqui, ó, nos rendimentos, ó, o que aconteceu em 2022? Vamos olhar aqui, ó. Se você pegar mês 12, vamos voltar lá no mês 1 de 2022 aqui, ó. Isso. Então, ó, mês 1 de 2022, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Só que quando chegou aqui, ó, do mês 6, olha só o que aconteceu. Ele pagou um dividendo não recorrente no valor de R$ 3,30. E isso aconteceu aqui também, ó. Bem no comecinho, ó, Então, ó, se você der uma olhada nos dividendos dele, você vai notar que em 2022 ele pagou um dividendo um pouquinho maior, ó. Então, pessoal, o que aconteceu? Que lá deu aquela subida tão grande em 2022. Se a gente olhar aqui, ó, a gente percebe que em 2022 ele teve um pico, né? Olha só, ele chegou a pagar R$ 16,50. E em 2023 ele pagou R$ 13,60. Isso durante o ano, tá? Mas o que aconteceu que deu tudo isso daqui por cota? Se a gente der uma olhada aqui nos dividendos, a gente vai ver que aqui em 2022, ó, ele pagou um dividendo não recorrente bem alto. Pode ser que ele vendeu algum ativo, alguma coisa diferente aconteceu. Então a gente não fica preocupado lá, porque não caiu o rendimento dele. O rendimento dele continuando no 1,10. Então não foi por isso que lá deu um pouco menos em 2023. Foi algum dividendo não recorrente. Bom, se a gente descer mais um pouquinho aqui embaixo, ó, aqui fala um pouquinho do fundo. Aqui são outras coisas que a gente tem que analisar, ó. O prazo sempre tem que ser indeterminado, né? Aqui tá falando do setor dele, que eu já disse que é de logística, né? Outra coisa que a gente tem que sempre se preocupar é o tipo da gestão, né? A gestão tem que ser ativa, não pode ser passiva, né? No caso do HGLG tá em conformidade, ó. A gestão é ativa. Um investidor em geral, qualquer pessoa pode comprar, né, cotas desse fundo. Beleza, então aqui embaixo rapidinho, vamos descer. Ó, aonde você vai descobrir as coisas do fundo, né? É aqui embaixo, ó, o relatório gerencial. Eu vou mostrar para vocês como que vocês acham aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vai procurar o relatório gerencial do mês, ó. Relatório gerencial dia 10/4, ou seja, de abril, foi o último que saiu. Então, depois a gente vai dar uma olhada nesse relatório. Aqui a gente pode ver a quantidade de ativos que ele tem, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Então, ó, vamos começar lá do início, ó. Aqui ele tem 4, só que olha só a vacância desse ativo aqui. Tá muito alta a vacância. Muita vacância. Ó. Então, ó, ele tem hoje em torno de 24 ativos, né? Bom, pessoal, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o relatório gerencial dele. Então, o que acontece? Você olha lá no Status Invest, você dá uma olhada de algumas coisas assim sobre o fundo, tipo da gestão, liquidez, se ele está pagando dividendo certinho, né? Se a gestão é ativa, quanto está sendo vendido por mês de cotas, né? Que nem a liquidez dele, 7 e poucos milhões, você pode comprar ou vender. Você vai olhar também o PVP dele, se está muito acima ou não. Você vai analisar um monte de coisa lá, mas o mais importante mesmo é aqui, ó, é o relatório gerencial. A gente não pode comprar nenhum fundo imobiliário sem olhar o relatório gerencial. No começo, eu comprei. Claro que eu comprei fundo imobiliário sem olhar o relatório gerencial. Só que daí o que acontece? Eu me dei mal. Sempre olhar o relatório gerencial para você tomar suas decisões.
Vamos dar uma olhada aqui do HGLG. Eu já até deixei algumas coisas aqui grifadas para a gente dar uma olhada. Então aqui fala o que? O valor de mercado dele, ó, que está aqui, ó. Aquilo que a gente viu lá, né? 169 e a cota 157. Mas outra coisa que me chama muita atenção aqui é o dividendo dele, ó. Vem caindo. Deu menos de 8%. Então, embora ele seja um excelente fundo imobiliário, será que compensa a gente investir nele sabendo que a rentabilidade dele é menor que 8%? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar hoje no mercado, nós temos outros produtos similares ao HGLG. A gente tem outro fundo, o BTLG, que também tem um monte de imóveis, tem um patrimônio muito grande também. Se eu não estou enganado, é em torno de quase 5 bilhões também, bem próximo do HGLG, e está pagando um pouco mais. Então, a gente tem que analisar isso. Se por acaso o HGLG continuar nessa faixa de dividendo, não sei se eu vou ficar com ele na carteira. Porque a gente quer rentabilidade e a gente tem outros produtos no mercado que é bem similar ao HGLG. Então, olha só, hoje o HGLG ele está com um patrimônio de 5,7 bilhões, patrimônio bem alto, né? Bem alto mesmo, ó. Número de cotistas está aqui. Agora, outra coisa que chama muita atenção aqui, que a gente tem que sempre estar olhando ponto de atenção, é a sua vacância. Então, a vacância dele hoje está em torno de 9%. Sua vacância total. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. E aqui ele está falando o quê? Ó, que no mês de março funda por uma receita de R$ 1,21 por cota. Que levou um resultado... Aqui ele fala um pouquinho disso, né? Que deu 7 centavos por cota a mais. Daí ele fala que vai pagar 1,10. Bom, beleza, né? Teve um resultado positivo, por isso que eu até grifei de verdinho, né? Excelente. Aí aqui ele fala também, ó, que no fechamento do mês de março teve um aumento das vacâncias físicas. Então isso aqui já é negativo, né? Para 9,2. Não é muito bom. Aqui ele fala um pouquinho das locações, expansões, né? Algumas coisas, movimentações que o fundo está fazendo para alocar alguns espaços que estavam vagos, né? Isso aqui também é interessante. E depois, se vocês quiserem ver, vocês entram lá e dão uma leitura mais a fundo. Eu já li. E olha só, aqui embaixo, eu até dei uma ênfase aqui para a gente notar uma coisa que está acontecendo com ele que a gente tem que ficar bem atentos, que é um ponto de atenção. Ele está queimando o resultado acumulado. Olha só, ele está pagando 1,10, porém, olha o resultado acumulado. Está caindo. Ele tinha 1,49. Deixa eu pegar aqui, ó, bolinha que é mais fácil. Ó, tá caindo mês a mês, ó. Se você olhar, tá sempre caindo. E agora em março, olha aqui, ele só tem 12 centavos de resultado acumulado. Olha o que está acontecendo. Ele está queimando o caixa dele. Então veja bem, em fevereiro ele tinha 23 centavos de caixa. Agora em março ele só ficou com 12 centavos. Ele pagou 1,10, vem pagando a mesma coisa e só ficou com 12 centavos. Então, possivelmente o mês que vem agora de maio, talvez não por causa daquele ganho que ele mostrou lá em cima, né? A gente vai ter que analisar. Mas até no meio do ano, junho, julho, possivelmente ele vai começar a pagar um pouco menos. Porque ele não vai ter mais resultado acumulado para poder entregar R$ 1,10 por cota. Então, o que vai acontecer com a cota desse fundo? É bem provável que a hora que ele começar a pagar um pouco menos, a cota dele vai dar uma caída, vai dar uma despencada. E isso vai ser o quê? Uma coisa preocupante? Olha, na minha visão, não é preocupante. Na minha visão, vai ser uma janela de oportunidade para a gente adquirir esse ativo. Então, que nem eu, que já comprei e vendi, talvez seja a hora de recomprar novamente. Então, acho que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esperadinha para ver o que vai acontecer até no meio do ano, para mim poder comprar ele um pouco mais barato. Então é um pontinho de atenção isso daqui, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que analisar muito no ativo. Muito mesmo, ó.
Aqui ele está falando outra coisa que é muito importante. Aqui é o que a gente já tinha visto, né? Que fala sobre a vacância. A gente viu lá em cima que é 9%. Ó. Chegou aqui, né? Então, ponto de atenção também. Mas, aqui embaixo, ó, tá falando o quê? Dos reajustes dos aluguéis. Isso daqui é uma coisa muito interessante em fundo de tijolo. Por quê? Porque tem um imóvel lá, as pessoas acham que o fundo de tijolo não vai acompanhar a inflação, né? Vai sempre estar caindo, mas não é bem assim. Dá uma olhada para você ver nesses aumentos aqui, ó. Então, em março não teve nenhum aumento de aluguel, mas olha aqui. Em abril teve, ó, 6,3, né, 5,8 e assim por diante, ó. E vai ter mais aumentos, ó. Então, ou seja, os imóveis, os aluguéis, eles são corrigidos, né? Se você analisar, ó, esse azul mais escuro aqui são os contratos típicos, ó. E esse mais claro aqui são os contratos atípicos, que são um tempo maior, né? E tanto faz um quanto o outro, tem sim correção todo ano. Então, ou seja, vai acompanhar a inflação? Bem possível que sim, né? Então, a tendência de você não ter perca com esse tipo de ativo é muito bom. Por quê? Porque um fundo de CRI, ele não vai acompanhar a inflação, ele vai te pagar o juro, né? Porque ele vai te devolver 95% do juro, um fundo de papel, por isso que ele paga mais, né? Porém, vamos supor que você tem lá R$1 bilhão aplicado. Como você está tirando o juro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, esse 1 bilhão vai ser menos, né? Diferentemente do fundo de tijolo, que vamos supor, você tem lá 5 bilhões em imóvel, além dele ter a valorização, os aluguéis estão sendo corrigidos, né? Não sei se faz sentido para vocês essa análise, tá bom? Então vamos continuar aqui dando uma olhadinha nele, ó. Aqui são um ponto também que a gente tem que ter muita atenção, né, que é de alavancagem, ó. A alavancagem dele hoje está em torno de 12%, né? Se você pegar aquele valor de 5 bi, 12% é um valor até considerável, mas não é uma alavancagem muito alta para o fundo. E o interessante aqui é que ela vai caindo no decorrer do tempo, ó. Ele vai amortizando, amortizando, amortizando até próximo de zero, né? Isso é bom. Seria ruim se ela estivesse subindo, né? Outra coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Quando a gente fala muito em olhar a qualidade dos imóveis, é aqui que a gente está falando, ó. Então, os imóveis são classificados de 3 formas, ó. Pelo A, pelo B e pelo C. E o A, ainda ele tem 3 tipos de classificação. O AA, que ele daí é o melhor de todos. O que tem 2A, que ele é muito bom também. E o A, que também é bom. Mas essas 3 classificações são as melhores. Depois tem o B e depois tem o C. Então, se a gente olhar aqui no HGLG, a maioria dos ativos dele, ó, é A. E isso aqui é excelente. É isso daqui que a gente quer, né? A gente não quer o quê? Esse tipo de ativo aqui. Mas o que a gente sabe? Que nem tudo são flores, né? Às vezes eles compram alguns ativos de outros fundos imobiliários e acabam tendo que pegar junto alguns ativos que não são tão bons. Isso acontece muito com fundo de shopping. Quando eles compram vários shoppings assim, sempre vem no meio um shopping que não é tão bom quanto os outros, né? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito do HGLG. Você dá uma olhada no relatório do fundo, né? Eu selecionei aqui os pontos mais que a gente tem que ficar atento. E se a gente dá uma voltada aqui, ó, lá na minha carteira, quer ver? Se você pegar aqui o HGLG, ó, olha que interessante aqui. O meu custo médio nele é R$160. E ele tá, ó, R$166 hoje. Então, se a cota dele, se ele pagar um pouco menos de dividendo, talvez não em maio agora, que já está provisionado 1,10, né? Mas o que vai acontecer? Ele está queimando a reserva dele. A hora que essa reserva acabar, se ele não conseguir entregar 1,10, o mercado vai bater nele. Automaticamente a cota dele vai cair
e vai ser uma janela de oportunidade para mim recomprar os ativos que eu vendi. Então eu vou fazer já isso, eu vou ver se eu consigo montar um caixa, já deixar um dinheiro guardado para quando a cota dele dar uma caída, né? Então talvez eu vou aguardar para ver o que vai acontecer com a HGLG. Se realmente ele der uma caída aqui, vai ser um momento de oportunidade para mim recomprar as cotas dele, né? Bem interessante isso. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Vamos encerrar o vídeo aqui com a nossa conta aberta para vocês verem, a nossa carteira aberta. Nós estamos com um patrimônio hoje até de 38 mil, estamos subindo até o patrimônio, né? Nossa escadinha está crescendo. E se você ficou comigo até agora, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, compartilha o vídeo com mais amigos de vocês. Vamos trazer mais gente pro nosso canal. Nosso canal crescendo, a gente vai continuar trazendo mais vídeos para vocês, certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.